Olá, turminha. Bom dia, boa tarde. Então, hoje vamos para mais uma aulinha, né? De língua portuguesa, mais um texto. Vamos fazer a leitura de mais um textinho. Hoje, dia 8 de dezembro, né? Quarta-feira. Estou gravando um dia antes, né? Mas vamos lá. Olha só. Contextualizando conhecimentos 5. Joaninha, a ferinha dos jardins. Todo mundo conhece uma Joaninha, né? Aquele besourinho pequenininho que dá muito nas hortas, no jardim. Minúscula e simpática. A Joaninha é um besouro que tem fama inversamente proporcional ao seu tamanho. Inversamente quer dizer o quê? Que ela é muito pequenininha, mas ela tem muita fama. Como todos os besouros, seus movimentos são uma impressão de rigidez e falta de leveza. Mas tem um segredo surpreendente. Quando seus élitros, duas cascas, que ela e todos os besouros têm nas costas, se abrem como um estojo. Lá se vai ela, voando elegantemente com suas finíssimas asas pretas. Isso mesmo. Os besouros sabem voar e até os mais pesadões podem, de uma hora para outra, exibir suas habilidades. Existem muitos tipos de joaninha. Uma das mais comuns tem os élitros vermelho, alaranjados, e o escudo protetor da cabeça na cor preta, com duas manchas amarelas que fingem ser olhos. Os olhos de verdade estão na cabeça, bem protegidos, e não no escudo. É possível encontrar esse besourinho também na cor preta, com uma pinta vermelha em cada élitro. Para nós, humanos, ela é totalmente inofensiva. O máximo que ela faz quando apanhada é ficar assustada e liberar uma substância cheirosa que algumas pessoas consideram perfumada, com aroma de plantas. Outras consideram muito enjoativa, e há até quem sinta até tal cheiro. O tal cheiro, né? Eu não gosto do cheiro da joaninha, não. O cheiro é muito ruim. No segundo parágrafo, encontra o significado da palavra élitros. Então, é para você. Olha só, pessoal, o que são parágrafos, primeiramente, né? O texto, né, em prosa, o texto ele pode ser organizado em prosa ou em verso. O poema, ele é organizado em versos, né? Em estrofe e versos. Né? O texto em prosa, ele é organizado em parágrafos. Olha só, né? Como é que eu sei contar os parágrafos? Olha só, o parágrafo, ele inicia, ele tem essa distância aqui, ó, ele não se inicia nesse cantinho aqui. O parágrafo sempre ele se inicia com letra maiúscula e ele tem uma distânciazinha da margem. Ele é afastado da margem. Então, toda vez que tiver uma frase iniciada, né, com letra maiúscula afastada da margem, eu sei que ali está começando um parágrafo, não é isso? E o parágrafo, por que tem um parágrafo? Cada parágrafo, ele é um assunto, tá? Então, nós temos o texto. O texto fala sobre vários assuntos. Cada parágrafo vai falar sobre uma coisa, ok? É como se fosse um filme que tivesse vários capítulos, né? O texto, ele tem os parágrafos. Cada parágrafo tem um assunto diferente, tá bom? Olha só, então aqui nós temos um parágrafo, aqui é o primeiro parágrafo, ó. Depois, segundo parágrafo, terceiro parágrafo e o quarto parágrafo. Esse texto tem 4 parágrafos, tá? Ó, e aqui é um ponto parágrafo. Ó. Ponto parágrafo, eu vou para outra linha, dou um espaçozinho, vou começar outro parágrafo. Então, no segundo parágrafo, olha só, primeiro parágrafo, segundo parágrafo. O segundo parágrafo está aqui, ó.
élitros. É para você procurar, pesquisar qual é o significado dessa palavra élitros. Encontre e grife no terceiro parágrafo o substantivo usado para substituir a palavra Joaninha. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Ó, terceiro parágrafo é esse aqui. Ó. Qual a palavra que está substituindo, está trocando, está substituindo a palavra Joaninha? Ó, Joaninha é um substantivo. Substantivo, o que é um substantivo? Substantivo é uma palavra que dá nome a coisas, né? A coisa. Celular. O nome celular é um substantivo, porque celular é uma coisa. Edjânio é um substantivo próprio, é o nome de uma pessoa. Computador é um substantivo comum, é o nome de uma coisa. Cachorro é um substantivo, o nome de uma coisa, um animal, né? Agora, por exemplo, voar. Voar é uma coisa? Não, voar não é uma coisa. Então, voar não é um substantivo. Voar é um verbo, é uma coisa que alguém pode fazer. Correr é uma coisa? Não, correr não é uma coisa. Correr é uma ação. Correr é um verbo. Então, substantivos são palavras que dão nome a coisas. Então, olha só, Joaninha é uma coisa. Então, Joaninha é um substantivo. Qual outra palavra que substitui a palavra Joaninha? Vamos ver? Ó. Existem muitos tipos de Joaninha. Uma das mais comuns tem os élitos vermelho alaranjado e o escudo protetor na cabeça da cor preta. Uma das manchas amarelas que fingem ser olhos. Os olhos de verdade estão na cabeça, bem protegidos, e não no escudo. É possível encontrar esse besourinho, olha só, besourinho, qual besourinho? Joaninha. Então, a palavra que está substituindo Joaninha é besourinho, né? É possível encontrar a Joaninha também na cor preta. Então, em vez de ele escrever Joaninha, ele escreveu o quê? Besourinho. Então, a palavra besourinho aqui está substituindo o substantivo Joaninha. Então, a palavra é besourinho. Ó, Matheus, a chuva. Então, a resposta aqui é besourinho. Copie do texto duas características da Joaninha. Segundo o texto, a Joaninha é... Característica é o quê, pessoal? Qualidade. Duas qualidades da Joaninha. Olha só. Segundo o texto, a Joaninha é... Existem muitos tipos de Joaninha. Uma das mais comuns tem os olhos virados e o protetor da cabeça preta. Duas fins os olhos bem protegidos. É possível encontrar esse besourinho também na cor preta, pinta vermelha. Para nós humanos, ela é totalmente inofensiva. Então, uma das qualidades dela, uma das características da Joaninha, inofensiva. O máximo que ela faz quando apanha é ficar assustada. Então, assustada. E cheirosa. A substância que é cheirosa. Então, nós podemos dizer, segundo o texto, a Joaninha é inofensiva e cheirosa, pode ser. Então, nós podemos botar aqui que a Joaninha ela é inofensiva e cheirosa. Às vezes, a Joaninha pousa nas pessoas. Você já viu uma Joaninha de perto? Sim ou não? Você vai escrever. Se sim, você consegue sentir o cheiro que ela libera? Você escrever aqui. Leia o trecho destacado no texto e indique o sentido das palavras separadas abaixo. Quando seus élitos se abrem, como um estojo, elegantemente. Isso mesmo. E aí? Olha só. Qual o sentido, né? Olha só. Quando seus élitos se abrem.
Quando? Quando passa indica o quê? Quando? A palavra quando indica o quê? Tempo, não é isso? Quando? Quando seus hálitos se abrem. Indica tempo, não é isso? Então, aqui, no tempo. Como um estojo. Como tá, não tem o quê? Está comparando, não tem? Está fazendo uma comparação, não está? Como o quê? Como um estojo. Elas se abrem igual um estojo. Né? Então, número 2 é comparação. 2 aqui, ó. Elegantemente. Elegantemente é modo, né? Ela pode estar triste, né? Mas qual modo ela está? Elegante, elegantemente. Então, modo. Então, 3 aqui. E isso mesmo é uma afirmação, né? Tá? Isso mesmo está afirmando, né? Então, a confirmação. Então, aqui vai ficar o 4, né? O modo aqui. 3, então vai ficar 3, 4, 1 e 2. Vamos pro próximo. Ampliando o conhecimento 5. Leia o poema e responde a questões no seu caderno. Pode responder na apostila mesmo, tá, pessoal? Medrosa Joaninha. Joaninha teme se a chuva cai. Ela voa e se esconde e de lá não sai. Olha só, tá rimando, ó. Cai com sai. É um poema, né? Se a chuva para, Joaninha vem. A tristeza sara, o temor também. Olha só. Também rimou com vem. E para rimou com sara. É um poema. Se solta o chuvisco, para onde ela foi? Em um voo arisco, diz voltar depois. Arisco rimou com chuvisco. Joaninha, amiga, conte-me um segredo. A chuva a castiga, por isto tem medo? Segredo rimou com medo. Sou medrosa, Joaninha, e preciso me cuidar. Se as minhas bolinhas a chuva apagar. Né? Cuidar rimou com apagar. E bolinhas rimou com Joaninha. Então, isso aqui é um poema. Como é que eu sei que é um poema? Porque tem rimas e é organizado em estrofes. Ó. Primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe, quarta estrofe e quinta estrofe. Tem 5 estrofes aqui. Cada estrofe tem 4 versos. Cada linha da estrofe é um verso. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 5 estrofes nesse poema. Como é que eu sei que é um poema? Porque tem rimas e é organizado em estrofes. Vamos lá para as perguntinhas. De que tem medo a Joaninha? Por que ela sente esse medo? Ela tem medo de chuva. Por quê? Por que ela tem medo de chuva? Porque pode molhar as bolinhas dela. As bolinhas, pode apagar as bolinhas dela. O que sente a Joaninha quando a chuva para? Aqui, ó. A tristeza sara, o temor também. Se a chuva para, a tristeza sara e o temor também. A chuva a castiga. O que significa essa pergunta feita a Joaninha? A chuva a castiga, ou seja, estou perguntando, a chuva te faz mal? Castigar é o quê? Fazer mal, não é isso? Os textos 1 e 2 falam de Joaninha. De qual texto você gostou mais? Explica o motivo. Qual texto você gostou mais? Esse poema aqui ou esse daqui? Olha, esse aqui é um poema. Esse texto aqui, ó, ele é um texto informativo, ele está te passando uma informação. Esse texto aqui, ó, é um poema. Para que serve um poema? Para emocionar as pessoas, né? Para alegrar, para emocionar. Aquele lá de cima serve para quê? Esse texto aqui? Para informar, não é isso? O poema serve para alegrar, para emocionar. Se você fosse amigo da Joaninha, o que diria ela? Para que ela pudesse vencer esse medo. O que você diria, Joaninha, para ela parar de ter medo da chuva? Em qual dos textos há preocupação com o som e com a combinação entre as palavras? Em qual texto há preocupação com o som nas palavras? O texto 2, né? Que é um poema, está rimando as palavras, né? E qual dos textos
precisou de uma pesquisa para ser elaborado? Qual texto precisou de uma pesquisa? Esse aqui, né? Porque foi um texto informativo. A pessoa que escreveu isso aqui primeiro teve que pesquisar para saber sobre a Joaninha, para depois fazer esse texto, né? E aqui, pessoal, a produção de texto, para vocês produzirem um texto. A Joaninha gosta muito de voar e às vezes se esconde nas folhas das árvores. Um dia, uma joaninha chamada Sofia pousou numa árvore onde havia uma coruja. E como ela sabia a fama das corujas, de terem muita sabedoria, tratou logo de puxar uma conversinha. Imagine a conversa que elas tiveram. Escreva esse diálogo. Não se esqueça dos travessões. Use sua criatividade, ilustre sua história. Olha só, pessoal, o que é a travessão? Toda vez que você vai escrever um diálogo, o diálogo é o quê? Quando tem duas pessoas conversando, você tem que botar na frente um travessão, que é aquele tracinho que tem nas palavras, tá? Olha só, vou mostrar para vocês um travessão. Olha só, nesse texto aqui, ó. Cadê o texto? No texto que eu mostrei para vocês tem travessão. No outro texto que eu mostrei para vocês tem um travessão, tá? O travessão é aquele tracinho que tem na frente, no início do parágrafo, tá? Aquilo é travessão, aquilo indica que tem alguém falando, que tem um personagem falando. Então, como aqui você vai escrever o seu texto? Você vai escrever um diálogo, você vai escrever a conversa da Joaninha com a coruja. Você vai escrever o que a Joaninha está falando e o que a coruja está falando. Você tem que botar um travessão na frente, ok? É para você escrever isso aí. Esse é o nosso exercício. Tá bom, pessoal? Até amanhã.